Até quando você vai ver a maldade triunfar? Até que ponto esse povo do mal vai prevalecer sobre pessoas justas? Olá, bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos questionar isso. Por que o mal parece que vai vencendo? Por que tanta gente que faz maldade, tanta violência, tanta coisa ruim e parece que tudo dá certo para esse povo? Pois bem, cerca de 600 e poucos anos antes de Cristo, existiu um profeta chamado Abacuque. Está lá no finalzinho do Velho Testamento. É um livro bem pequenininho da Bíblia, são só 3 capítulos. É até difícil de você achar, porque bobear você passa reto por ele. E o Abacuque é um profeta que difere dos outros. Porque sempre a função dos profetas é levar uma mensagem de Deus até o povo, levar uma mensagem de Deus até os reis, até os governantes, até os sacerdotes. Mas Abacuque não. Abacuque é um profeta que ele leva questionamentos a Deus. Bem diferente, viu? Se você parar para pensar, se você analisar, estudar isso, Abacuque tem essa característica diferente. Ele leva um questionamento a Deus. E como que estava o mundo na época de Abacuque? Você sabe que o povo hebreu foi escravo no Egito, saiu, ficou 40 anos no deserto, tem toda aquela história. Aí eles tiveram juízes, depois eles tiveram reis, mas é um povo que sempre foi muito difícil. O povo de Israel é um retrato da humanidade, na realidade. Sempre foi um povo difícil. Então, nessa época, cerca de 600 e poucos anos antes de Cristo, o reino já tinha se dividido em 2, tinha o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte já tinha sido arrasado pelos assírios, e agora o reino do sul, que era o reino de Judá, estava assim por um fio para ser destroçado pelo rei Nabucodonosor, da Babilônia. E a violência no entorno, a barbaridade, era uma coisa assim absurda. E o Abacuque, ele está preocupado com isso, assim, esse povo vai chegar aqui, vai destruir a gente, é tanta destruição. Então, para você ter uma ideia, ele começa o livro dele, lá no capítulo 1, ele fala assim, ó: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade inesgotável, a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio é suscitado. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Então ele começa o livro dele falando para Deus: até quando, Senhor? Eu vou pedir socorro, você não vai me ouvir, você não vai me socorrer. A justiça está sendo corrompida, está sendo pervertida. O ímpio está ganhando do justo. E não é assim nos dias de hoje? Você não vê o ladrão se dando bem? Você não vê o corrupto? Nossa, isso rende, hein? Mas não vou entrar nesse mérito. Mas você não vê o corrupto se dando bem? Você não vê o corrupto tirando sarro da população? Você não vê o bandido mandando em comunidades? Você vê países oprimindo outros com guerra, grupos terroristas, e parece que está tudo certo, parece que está tudo bem. Então, apesar de Abacuque ter escrito isso mais de 600 anos antes de Cristo, isso é uma questão atual para nós. Tanto é que Abacuque é chamado, por alguns estudiosos, de profeta filósofo, porque ele ficava filosofando sobre isso. E quem é que nunca, sei lá se você já passou por isso, né? Você nunca olhou para cima e falou assim: oh Deus, até quando? Por que eu estou sendo obrigado a passar por isso? Não vai fazer nada com esse povo? Aí, e Deus dá uma resposta para Abacuque, uma coisa assim que não é o que ele queria ouvir. Deus fala que o povo está indo lá mesmo para destruir eles, para acabar, para causar dor, destruição, mas que esse povo não está indo lá porque Deus está sem fazer nada. Esse povo está indo lá porque Deus está comandando eles para irem lá. E olha só como que as coisas de Deus são inexplicáveis, não cabe na nossa cabeça. Apesar desse povo estar indo lá
pela direção de Deus, esse povo vai ser julgado. Deus fala isso também para Abacuque. Esse povo vai ser julgado por essa maldade toda. Isso é muito difícil das pessoas entenderem, de qualquer ser humano entender. Como que as coisas andam num caminho traçado por Deus, mas ao mesmo tempo as pessoas são julgadas e têm que responder por esses atos de maldade, se foi Deus que dirigiu isso? Pois é, para nossa mente, para o nosso raciocínio, são coisas impossíveis. Por exemplo, há uma corrente teológica que diz que Deus escolhe quem vai ser salvo, mas que a responsabilidade é sua, que é você que tem a responsabilidade de aceitar ou não. Dá para conciliar isso? Não, nosso cérebro não alcança isso. Aliás, o nosso cérebro tem limitações terríveis, não dá para a gente alcançar o pensamento de Deus, é impossível. Mas o fato é que Deus coloca para Abacuque, fala, não, esse povo está vindo porque eu estou mandando, só que eles vão ser penalizados por essa maldade toda. Vamos passar para o mundo de hoje. Tá, essa maldade toda vai ficar para sempre? Não, não vai ficar para sempre. Vai chegar o dia do juízo, onde todo mundo vai ser julgado. E detalhe, todo mundo vai ser condenado, todo mundo que não estiver em Cristo vai ser condenado. Então, eis que se abre uma porta para você, para mim, para todo mundo, que é você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque o dia vai chegar, o final vai chegar. E o dia que chegar esse final, a coisa vai ser triste. Ali, para o povo hebreu, para os israelitas, chegou, aconteceu tudo realmente. Chegou o rei Nabucodonosor ali com muita violência, destruiu tudo, levou aquele povo cativo para a Babilônia. Ficaram mais de 40 anos no exílio, sofrendo pra caramba, população dizimada, uma coisa terrível. Até a língua eles acabaram perdendo, eles voltam falando aramaico desse exílio, mas isso se aplica também a nós, não se aplica só para aquele acontecimento daquela época. Está chegando a época, o mundo é dirigido por Deus, as coisas caminham de acordo com o plano de Deus, mas cada um de nós será responsabilizado. Agora, você tem um jeito de escapar desse julgamento. Como? É aceitando a Jesus Cristo. Como? É se arrependendo dos seus pecados. É crendo que Jesus veio, habitou entre nós, foi crucificado, morreu, sofreu pelos meus pecados. Ao terceiro dia ressuscitou. Se você se arrepender, se você crer no seu coração, confessar com a sua boca, aí a conta está paga. Aí a sua conta lá com Deus está paga. No dia de julgamento, você não vai ter que responder, porque a sua conta já vai estar paga, mas o resto do mundo, das pessoas, terão que responder. E Abacuque, dessa conversa com Deus, ele começa com uma indagação, são só 3 capítulos que tem o livro. Ele começa com uma indagação, ele questionando a Deus sobre por quê, até quando, como assim, eu estou orando, o Senhor não responde. Deus responde, que é uma resposta que ele não queria ouvir, que estava vindo mesmo um massacre, que o povo estava vindo com sede, com violência, e que isso era mandado por Deus, mas que eles responderiam também por essa violência. Tanto é que Deus dizima esse povo depois. E aí Abacuque se quebra, se quebranta. Que essa deve ser a nossa posição. Por mais coisas ruins que estejam acontecendo, a gente tem que ter a visão lá na frente. E a nossa visão é linda, se você tiver ali na frente, a visão de Cristo. E aí Abacuque conclui, então, com um cântico. Super bonito, ele se quebra, ele se derrete com Deus. Então, olha só que bonito, é uma frase muito famosa da Bíblia, muita gente conhece. Tem música do Fernandinho, acho que é do Fernandinho, falando isso daqui. É super bonito. Eu vou ler aqui o finalzinho de Abacuque para a gente. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento,
Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Vou voltar aqui. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione. Ainda que não tenha comida nenhuma, ainda que eu passe fome, ainda que eu veja violência, ainda, seja o que for, eu me alegro no meu Senhor. É isso que é tão difícil das pessoas aceitarem nos cristãos, nas pessoas que aceitam verdadeiramente a Cristo. O mundo está acabando, a casa está caindo, você fala assim, você está calmo. Você fala, eu confio no Senhor. Vem uma doença terrível, você fala, estou na mão de Deus. Se eu for curado, glória a Deus. Se eu morrer, eu vou estar com Deus. Glória a Deus também. Você perde o emprego. A pessoa fala, você não vai ficar desesperado? Você fala assim, Deus deu, Deus tirou. Glória a Deus. Se eu ficar sem, glória a Deus. Se Deus me restaurar, me der um outro emprego, glória a Deus também. É isso que é uma maluquice para todo mundo. Mas esse é o viver com Cristo. Que você tenha uma semana extremamente abençoada e que você possa se alegrar no Senhor. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.